Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, nas águas primordiais de uma das histórias de criação mais bonitas e poderosas que existem. Vamos conhecer a jornada de Iemanjá, a grande mãe de todos, rainha do mar. E a nossa história começa justamente aqui, nesse vazio cósmico. Essa citação nos leva para um tempo antes do tempo, sabe? Um universo só de fogo e vapor, onde o que reinava era o silêncio e a solidão. Nesse cenário, só existia a divindade suprema, Olodumaré. É o ponto de partida para tudo que a gente conhece hoje. Pois é, antes da vida, antes da terra e do mar, existia só essa imensidão. Agora a gente vai ver como a solidão de um deus acabou se transformando na tempestade que deu origem a tudo. Imagina só a escala dessa solidão. Um cansaço cósmico mesmo. Nascido de um universo escuro, silencioso, sem ninguém para conversar, ou até para confrontar. Foi essa profunda insatisfação divina que virou a faísca, sabe? O catalisador para o ato da criação. E aqui está um momento decisivo. Olodumaré resolve dar um basta nesse silêncio. E não foi uma escolha pequena, não. Foi um ato de pura vontade, que liberou forças primordiais que iriam remodelar a existência para sempre. O resultado foi algo cataclísmico, uma explosão de força, de violência. Dessa fúria, jorrou uma tormenta de águas, com um poder que a gente nem consegue imaginar, e que foi abrindo buracos profundos no chão que estava se formando. Foram os primeiros oceanos e mares, esculpidos por essa tempestade divina. E dessa fúria toda, dessa força criativa, algo lindo e poderoso estava para nascer. É das águas turbulentas da criação que emerge Iemanjá. Vamos acompanhar o nascimento dela. Quando aquelas águas todas finalmente se acalmaram, o que restou da inundação se transformou em terra. E ali, na imensa superfície do mar, bem junto à costa, um novo reino começou a tomar forma. Um domínio de água, vida e muito mistério. E que reino, hein? Esse domínio submarino era de uma riqueza absurda. Algas, estrelas do mar, peixes, corais, conchas. E olha, isso aqui não é só uma lista de coisas, não. São os tesouros de Iemanjá, símbolos do seu poder, da sua fertilidade e da beleza abundante que ela governa. Esse emblema, o Abebé, mostra muito bem a realeza dela. Ele representa um espelho, mas o formato também lembra uma estrela do mar e uma coroa. É a representação visual perfeita do seu domínio sobre as águas e da sua soberania como rainha. A descrição do nascimento dela é pura poesia. Ali nascia Iemanjá, em prata e azul, as cores da lua refletida no mar, e coroada pelo arco-íris, que é o orixá Oxumaré, a divindade do movimento, da continuidade, uma imagem que captura perfeitamente a majestade dela, né? Mas o poder de Iemanjá vai muito além do seu reino nas águas. Na essência, ela é a grande força que gera a vida, a mãe não só da vida marinha, mas dos próprios deuses. Esse título é a chave para a gente entender a importância dela. Mãe dos orixás. Os orixás são as divindades, as manifestações do poder da natureza. E ao ser chamada de mãe deles, Iemanjá se firma como a fonte de onde muitas dessas forças divinas surgiram. A maternidade dela é cósmica, uma força que gera deuses. E o poder dela era tanto que, lado a lado com Olodumare, ela ajudou a domar as forças mais caóticas do planeta. Juntos, eles controlaram o fogo no fundo da terra e o entregaram ao poder de Aganju, o senhor dos vulcões. Isso mostra como ela é fundamental para o equilíbrio do mundo. Bom, com os mares, a terra e o fogo sob controle, chegou a hora de preencher o mundo. A gente vai ver agora como a linhagem divina de Iemanjá foi central para povoar a terra e dar a ela sua forma final. A criação foi, na verdade, um grande esforço em equipe dos orixás. Primeiro, Oxóssi, deus da caça e filho de Iemanjá, usou as cinzas do fogo para deixar os campos férteis. Em seguida, Ossain recebeu o domínio sobre todas as plantas. A própria Iemanjá deu à luz ao Oxum, que se tornou a senhora das águas doces, dos rios. Depois, por ordem de Olorum, o senhor dos céus, o orixá Obatalá, criou o ser humano. E por fim, a humanidade começou a povoar a terra E os orixás pelos humanos foram celebrados. Essa frase, tão simples, marca o fim do grande ciclo da criação. O mundo está completo, a humanidade existe, e uma nova relação entre o divino e o mortal começa ali. A celebração é o primeiro ato de reconhecimento do poder e da generosidade dos deuses. E isso tudo nos leva a uma reflexão.
A história de Iemanjá não é só um conto antigo, é uma lente para a gente entender o mundo. Ela nos ensina a ver o mar não como um simples recurso, mas como um reino. A maternidade não como um fato biológico, mas como uma força cósmica. A questão que fica é: como essa imagem de uma mãe que nasceu da tempestade para governar o oceano molda nossa relação com a força e, ao mesmo tempo, a fragilidade da natureza?